Olá, que prazer grande estarmos de volta para mais um encontro com a palavra. O nosso objetivo é estudar a Bíblia toda e já concluímos o nosso estudo do livro de Jó. Talvez esse livro tão dramático e expressivo seja uma das respostas mais completas de toda a Bíblia à pergunta que o povo de Deus tem feito há milênios. Por que as pessoas sofrem? A maioria de nós não se importa quando os ímpios sofrem. Mas quando uma pessoa boa sofre, muitos de nós fazemos essa pergunta. O povo de Deus já perguntou por quê? Muitas e muitas vezes. O povo de Deus quer saber por que uma pessoa justa sofre. O livro de Jó não é o único livro nas Escrituras que responde a esta pergunta. Quando analisamos a Bíblia toda, descobrimos que do Gênesis ao Apocalipse há a abordagem dessa questão, o problema e a realidade do sofrimento. Gostaria de estudar mais a fundo e analisar vários trechos das Escrituras que falam sobre o sofrimento. Existe hoje uma teologia chamada de teologia da prosperidade. Essa teologia diz que Deus não quer que o seu povo sofra, que Deus não quer que seu povo fique doente, que Deus não quer que seu povo seja pobre. Os defensores da teologia da prosperidade afirmam que se a pessoa está sofrendo de alguma doença crônica ou está sempre em péssima situação financeira, é porque não está aplicando os princípios do reino de Deus. Se você viajar para países onde os crentes vivem na pobreza ou a lugares onde são perseguidos e estão sofrendo, você perceberá que a teologia da prosperidade não é bíblica. Depois de termos estudado o livro de Jó, gostaria de mostrar a relação desse livro com outros livros da Bíblia. Um dos meus objetivos no estudo dos 66 livros da Bíblia é mostrar a unidade e a relação que há entre esses livros tão diferentes. Gostaria de mostrar como o livro de Jó se relaciona com todo o resto da Bíblia, mostrando que sua mensagem é a mesma de muitos outros trechos das Escrituras, no Novo e no Velho Testamento. Gostaria de compartilhar com vocês um estudo que chamei de 30 razões na Bíblia para o sofrimento do povo de Deus. Quando comecei a perceber que essa verdade é enfatizada nas Escrituras, chamei o primeiro estudo de As 12 Razões Bíblicas para o Sofrimento do Povo de Deus. Depois de algumas tempestades na minha vida, dei uma mexida no estudo. Outras razões para o sofrimento do povo de Deus. Como você percebeu, já cheguei ao número 30 e acho que quando me aposentar, haverá umas 100 razões. No estudo de hoje e no próximo falarei sobre essas 30 explicações bíblicas para o sofrimento. Primeiro, a maioria das epístolas do final do Novo Testamento começa falando sobre o problema do sofrimento. O apóstolo Pedro, em vários trechos de suas epístolas, fala sobre o sofrimento. Ele enfatizou esse assunto porque sabia que as pessoas para quem estava escrevendo estavam sofrendo. Pedro estava em Roma e sabia que a perseguição que tinha começado se espalharia para as províncias onde seus leitores viviam. Ele sabia que o sofrimento desse povo iria aumentar muito e por isso ele aborda esse assunto em suas cartas. Em um dos trechos lemos o seguinte: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa é do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pedro está dizendo que as pessoas que estão sofrendo e que vão sofrer ainda mais, que há um propósito para esse sofrimento. O propósito do sofrimento é que Jesus Cristo aprove a fé deles. Na sua volta, Paulo usa a seguinte ilustração. O ouro é purificado pelo fogo. Sua fé é muito mais preciosa do que o ouro. O ouro é perecível. Da mesma forma, sua fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, é purificada neste teste de fogo. Pedro também afirma que quando Deus olhou para a vida daquelas pessoas, viu que precisavam de sofrimento. Ele permitiu sofrimento sobre suas vidas. Em outras palavras, de acordo com Pedro, há ocasiões em que o povo de Deus precisa sofrer. Pedro também escreve que o sofrimento é temporário. O sofrimento é por um tempo. Certa vez ouvi um homem dizer que sua frase preferida na Bíblia era por um pouco de tempo. Quando perguntei-lhe por quê, ele disse: quando o Senhor manda tribulação na minha vida, Deus sabe que vou sofrer, mas eu sempre declaro que é por um pouco de tempo. O sofrimento não veio para ficar, vai passar. De acordo com Pedro, o sofrimento não vem para ficar.
O sofrimento vem e passa. Outra epístola que fala sobre sofrimento, logo na introdução, é a epístola de Tiago. No primeiro capítulo, Tiago diz: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. De acordo com Tiago, há uma sequência no sofrimento que devemos aprender. Primeiro, Tiago diz que o teste da fé deve levar à confiança da fé. Um período de provação, de teste, provavelmente levará você até o ponto em que dirá: eu não sei o que fazer. Pela primeira vez na vida, eu não sei o que fazer. Tiago diz que esse período de provação vai levar você ao ponto de não saber o que fazer. Você deve pedir sabedoria a Deus. Deus quer que você peça sabedoria a Ele. Portanto, de acordo com Tiago, existe uma cronologia ou uma sequência que deve ser seguida durante o sofrimento. É essa a abordagem que Tiago faz do sofrimento. O apóstolo Paulo sofreu muito e por isso tem muito para nos falar. Nos versículos da introdução da segunda carta aos Coríntios, Paulo também está falando com pessoas que estão sofrendo. Ele próprio tinha acabado de passar por uma experiência muito difícil. Esse período da vida de Paulo refere-se ao seu apedrejamento na cidade de Listra, quando foi deixado como morto. Paulo está escrevendo aos Coríntios sobre o sofrimento dele e da igreja, quando disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Nessa linda passagem, Paulo está apresentando Deus como a fonte de todo consolo verdadeiro. Muitos de nós passamos pela vida sem descobrir isso. Simplesmente não sabemos que há consolo no próprio Deus. Na maioria das vezes, o sofrimento nos leva a Deus e aí, então, fazemos essa maravilhosa descoberta. É possível conhecer a Deus de uma tal maneira que o relacionamento que mantemos com Ele torna-se uma fonte de consolo. De acordo com o apóstolo Paulo, no simples fato de conhecer a Deus, já encontramos um consolo preciso. Deus está conosco e é a fonte desse consolo. Deus não quer que seu povo viva sem descobrir que Ele está sempre presente. Às vezes Deus permitirá um sofrimento para que seu povo faça essa descoberta maravilhosa. Deus é a fonte de todo consolo. É possível que sejamos levados por Deus a sofrer de uma maneira que apenas Ele possa nos consolar. Às vezes ninguém sabe que você está sofrendo, só Deus. Outras vezes nosso sofrimento é tão pessoal e particular que nos colocamos em uma posição de autoconfinamento, isolados, fechados para o mundo. Quando isso acontecer com você, descubra que Deus está presente e pode consolá-lo. Nesse texto, há uma outra explicação para o sofrimento. Paulo escreve que quando nosso sofrimento nos leva a Deus, e nós descobrimos o consolo que só pode ser encontrado no relacionamento com Deus, tornamo-nos qualificados para sermos conselheiros e consoladores para outros. O que torna uma pessoa um bom conselheiro? O bispo Fulton, anos atrás, fez uma boa descrição de um conselheiro. Ele disse: se você precisa de um conselheiro, direi primeiro quem você não deve procurar. Não procure um jovem porque ele não viveu o suficiente para ser ferido e por isso não terá compaixão. Ele virá com um monte de teorias. Por isso não procure um jovem. Não procure uma pessoa que tem o mesmo problema que você e que ainda não tem encontrado solução. Se você está tentando salvar seu casamento, não procure uma pessoa que já está no terceiro casamento abalado. Se você está buscando um bom conselheiro, ache alguém que já passou pelo mesmo problema que você, mas que resolveu o problema. Essa é a pessoa certa para aconselhar você. O apóstolo Paulo afirma que quando Deus permite o sofrimento que o leve a Deus, o sofrimento que o forçou a procurar consolo que só pode ser encontrado nele, é possível que você encontre alguém sofrendo as mesmas coisas pelas quais você passou, e aí você poderá levar essa pessoa à fonte do consolo.
Um evangelista é como um mendigo mostrando a outro mendigo onde o pão está. Um conselheiro é uma pessoa ferida dizendo a outra pessoa ferida onde está o consolo. É só isso que torna uma pessoa uma boa conselheira? O sofrimento? Não. Existe um atalho. A palavra compaixão significa sentir com. Como você pode sentir com a outra pessoa se você nunca sentiu que o que ela está sentindo é realmente algo muito sério? Se você nunca foi cortado, como pode sentir com alguém a dor de um corte? Como ter compaixão? Nos primeiros versículos da segunda carta aos Coríntios, Paulo afirma que isso também é um dos valores do sofrimento. O sofrimento transforma as pessoas em boas conselheiras. Existe mais um trecho de Paulo que nos mostra outro valor do sofrimento. Em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo nos dá um testemunho. Paulo diz, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo tinha um ministério de cura. Muitas pessoas foram curadas e alguns foram levantados da morte através do ministério de cura de Paulo. Esse homem que literalmente levantou pessoas da morte tinha um espinho na carne. 3 vezes ele pediu a Deus que tirasse esse espinho. Os estudiosos não sabem dizer se era uma doença ou o que era. Há uma linda descrição no Salmo 126 do significado do sofrimento nas vidas do povo de Deus. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com alegria, trazendo seus molhos. Essa é uma prescrição da lei bem conhecida de semear e colher, muitas vezes citadas nas Escrituras. As Escrituras declaram que nós colhemos aquilo que plantamos. Nessa passagem, entretanto, a semeadura é o sofrimento e as sementes são as lágrimas. De acordo com o Salmo 126, quando você espalha lágrimas por causa do seu sofrimento, você está semeando sementes preciosas. A boa notícia, de acordo com esse salmo, é que um dia você vai se alegrar trazendo com você os seus feixes ou o fruto do seu sofrimento. Em outras palavras, o seu sofrimento, sua semeadura, levará você a uma colheita. Temos lições que aprendemos e áreas nas quais crescemos espiritualmente como resultado direto do nosso sofrimento. Essas bênçãos espirituais são os feixes que colhemos, que cresceram como resultado das sementes e lágrimas que semeamos durante o sofrimento. Os salmos falam muito sobre sofrimento. Nos primeiros versículos do Salmo 4 lemos, responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Mais uma linda explicação, porque o povo de Deus sofre. Dá-me alívio na minha angústia. Olhe para trás na sua vida e responda. Quando foi que você mais cresceu na sua vida espiritual, hein? Foi em tempos de prosperidade e de bênçãos? Ou foi em períodos em que você estava sendo testado? Você não tem que ser testado para crescer, mas muitos de nós só realmente crescemos quando estamos sendo testados. Eu me lembro de um homem muito temente a Deus que estava me orientando na minha caminhada de fé. Durante um de nossos encontros, estávamos discutindo sobre como podemos realmente conhecer a Deus. Ele tinha me dado algumas dicas que funcionaram e eu estava falando para ele como se o conselho tinha dado certo. Eu disse para ele, ei, o meu copo está transbordando. Aquele homem de Deus me disse, qual é o tamanho do seu cálice? Não precisa de muito para um dedal transbordar, não é? E aí ele me deu outro conselho. Por que você não pede a Deus para transformar o seu dedal em um copo? E depois o copo em um balde, e depois o balde em um verdadeiro caminhão-tanque. Eu era tão jovem e tão imaturo, eu fiz aquela oração. Você sabe como Deus transforma o seu dedal em um copo, e um copo em um balde, e depois de um balde em um verdadeiro tanque, um caminhão-tanque? Sofrimento. É assim que Deus trabalha. Então eu fiz aquela oração. Senhor, aumenta minha capacidade para conhecer o Senhor, para amá-lo, adorá-lo e servi-lo. Como você acha que Deus vai aumentar a sua capacidade para fazer essas coisas, hein? Como é que Deus nos estica?
é através do sofrimento. É isso que Davi está nos dizendo no Salmo 4, verso 1. Nos 6 primeiros versículos do Salmo 3, Davi nos dá outra razão bíblica para o sofrimento. Quando escreveu esse salmo, Davi estava passando por uma grande tribulação. Ele disse: são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Todo o país se virou contra Davi. Ele estava fugindo de Absalão, seu filho, que tinha colocado toda a nação de Israel contra seu pai. Mas Davi tinha essa confiança. Ele escreveu: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Como é que Davi sabia que no final Deus iria lhe dar a vitória? Ele nos diz: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Do Senhor vem o livramento. O que Davi sugere para quando estivermos passando pelo sofrimento é muito simples. Ele sabia que Deus o livraria naquele momento, naquela circunstância, porque muitas vezes no passado, quando Davi estava em situações difíceis, ele orou a Deus e Deus ouviu sua oração e o livrou. O que Davi está dizendo é que quando você estiver no meio de uma situação bem difícil, terá oportunidade para provar a Deus e desenvolver-se. É o que você pode chamar de um marco do milagre. Deus precisa de um milagre. Tire-me dessa situação. Deus, eu preciso de um milagre para resolver esse problema. Cada vez que você clama a Deus, Ele vem até você. Você não entra em pânico quando passa por dificuldades, porque sabe que Deus já ajudou você antes e provavelmente Ele vai fazer isso outra vez. Você tem os marcos de milagres que encorajam e fortalecem a sua fé. Como seria se você não tivesse dificuldade alguma, se não tivesse nenhum marco de milagre? Você não precisaria de Deus. Lembro-me de uma moça que uma vez me procurou como seu pastor. Ela tinha acabado de se converter e disse: olha, eu me pergunto se realmente me converti. Eu perguntei a ela: o que está acontecendo? Ela respondeu: quando me converti, quando nasci de novo, pensei que o céu se tornaria mais azul. O verde seria mais verde, os pássaros cantariam mais. Mas você não imagina, pastor, os problemas que eu estou enfrentando hoje. Eu me pergunto se realmente sou crente. Por que será que existem tantos problemas aparecendo agora? Em Hebreus capítulo 12, há uma linda passagem que nos diz que circunstâncias difíceis não indicam necessariamente que você não é convertido. Pode ser que seja exatamente o contrário. As dificuldades podem significar que Deus está confirmando e afirmando que você é filho, especialmente se essa dificuldade é criada por você mesmo. Uma das explicações para o sofrimento, entre tantas, é que você está colhendo o que plantou. Nós, como crentes, colhemos o que semeamos, o que plantamos. No jardim da nossa vida, pode ser que plantemos a semente errada e aí colheremos os frutos errados. Como filhos de Deus, quando desobedecemos, Ele nos disciplina. Você já viveu a experiência como pai de estar passando e ouvir as crianças usando uma palavra ou vocabulário impróprio? Aí você diz para a sua esposa: se essas crianças fossem meus filhos, eu iria tomar uma atitude. E sua esposa responde: esses aí são os seus filhos. Então você vai e faz alguma coisa a respeito. Se não fossem seus filhos, você não se sentiria responsável. Mas, se são seus filhos, aí você vai e toma uma atitude. Hebreus capítulo 12, versículos de 5 a 13, nos conta que Deus se sente do mesmo jeito em relação a você. Se você sai da linha, então Deus, porque o ama, disciplina você. Lemos o seguinte: suportem as dificuldades recebendo-as como disciplinas. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. O que o autor de Hebreus está nos dizendo é que esse tipo de sofrimento, de disciplina, é uma confirmação da nossa condição de filhos e filhas. Esse trecho também diz que essa disciplina vai produzir em nós um crescimento na graça e no caráter. A disciplina permitirá que participemos da santidade de Deus. Há muitas e muitas passagens como essa nas Escrituras. Essas passagens nos mostram as razões para o sofrimento. Todas elas dirão essencialmente a mesma coisa que o livro de Jó diz. O sofrimento do mundo existe
com a vontade permissiva de Deus. As Escrituras não relacionam sempre sofrimento a Deus. O apóstolo Paulo diz que o seu espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Paulo diz que o propósito da sua doença era humilhá-lo, mostrar-lhe sua deficiência e dar a ele uma chance de provar a eficiência de Deus à medida que Deus trabalhava através dele. Portanto, a doença entrou na vida do apóstolo Paulo com a vontade permissiva de Deus, da mesma forma que o sofrimento entrou na vida de Jó, para glorificar a Deus. Uma vez durante o verão, nos tempos de seminário, eu trabalhava na área de construção e tinha perdido meu emprego. Eu estava a quase 5.000 quilômetros da minha casa e não tinha salário para sobreviver. Quando finalmente voltei ao trabalho, sofri um acidente. Aconteceu uma coisa atrás da outra naquele verão. Eu vivia com uma família crente. Uma manhã, quando eu estava me sentindo muito desanimado, a dona da casa, uma mulher muito temente a Deus, estava dando um estudo bíblico na casa onde eu morava. Anos mais tarde, soube que essa mulher lançou um movimento para estudo da Bíblia que se chamava Estudo Bíblico em Comunhão. Bom, mas naquela manhã, depois que ela terminou o estudo, veio até o meu quarto para conversar comigo. Ela disse: "Você já está estudando a Bíblia há 4 anos, mas eu já vivo a Bíblia há 40. Quer saber o que está acontecendo com você?" Ela me mostrou esse versículo de Lamentações, capítulo 3. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. É bom para o jovem passar por dificuldades. É bom passar por tempestades e ser testado. Por quê? Todos esses trechos da Bíblia nos dizem que o sofrimento produz bons frutos em nossas vidas. O sofrimento desenvolve o nosso espírito. O sofrimento produz santidade. O sofrimento fortalece nossa fé. O sofrimento confirma, sim, que somos filhos de Deus. Com todos esses trechos, você percebe que o sofrimento é um tema enfatizado nas Escrituras e que não está limitado apenas ao livro de Jó. Durante o nosso estudo, procure em todos os livros da Bíblia as razões para o sofrimento do seu povo. Programe-se para estar conosco no nosso próximo encontro com a palavra, quando vamos continuar a estudar as razões bíblicas para o sofrimento do povo de Deus. E eu lhe digo, Deus tem muito a nos ensinar sobre o sofrimento, e esta será mais uma oportunidade. Se você está passando por um momento difícil, confie em Deus. Aproveite esse momento e cresça cada vez mais. Deus abençoe e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.